Bom dia. Confira as principais manchetes do programa Esporte Tudo. A classificação do Campeonato de Pará de Minas após a 11ª rodada. Escola de Karatê ajuda na formação dos jovens em nossa cidade. Times mineiros continuam sendo notícia no Campeonato Brasileiro. Confira a situação de Cruzeiro e Atlético na Supercopa e Comebol. Professor Osman Teixeira fala dos princípios do Karatê. A 11ª rodada do Campeonato de Pará de Minas teve início após o tumulto da desistência do Fluminense de Florestal do campeonato. A equipe dar energia e deixar sair a raiva do dia a dia. Mas já tem os que acham que a disciplina do Karatê serve para ensinar, tanto para o adulto como para o jovem, como se comportar, como se concentrar, como tornar-se uma pessoa mais humana, proporcionando um esporte sadio em um ambiente saudável. Os alunos do professor Osman Teixeira Matias aprendem tudo isso de uma maneira agradável e com segurança. Não tenho medo de serem firmes comigo. Prefiro assim. Isto faz com que eu me sinta mais seguro. Não me estraguem. Sei que não devo ter tudo o que eu quero. Só estou experimentando vocês. Não deixe que é certo ou errado. Não me corrija com raiva e nem na presença de estranhos. Aprenderei muito mais se me falarem com calma e em particular. Não me protejam das consequências dos meus erros. Às vezes eu prefiro aprender pelo caminho mais áspero. Não levem muito a sério as minhas pequenas dores. Necessito delas para obter o que desejo. Não sejam irritantes ao me corrigir. Se assim fizerem, eu poderei fazer o contrário do que me pedem. Não me façam promessas que não poderão cumprir depois. Lembrem-se de que isto me deixará profundamente desapontado. Não ponham à prova a minha honestidade. Sou facilmente tentado a dizer mentiras. Não me mostre um Deus carrancudo e vingativo. Isto me afastará dele. Não desconversem quando faço perguntas, senão eu procurarei nas ruas as respostas que não tive em casa. Não se mostrem para mim como pessoas perfeitas e infalíveis. Ficarei extremamente chocado quando descobrir algum erro seu. Não digam que os meus temores são bobos, mas sim, ajude-me a compreendê-los. Não digam que não conseguem controlar. Eu julgarei que sou mais forte que vocês. Não me tratem como uma pessoa sem personalidade. Lembrem-se que eu tenho meu próprio modo de ser. Não vivam me apontando os defeitos das pessoas que me cercam. Isto criará em mim, desde cedo, um espírito intolerante. Não esqueçam de que eu gosto de experimentar as coisas por mim mesmo. Não queiram me ensinar tudo. Não desistam de me ensinar bem, mesmo que eu não pareça estar aprendendo. No futuro, vocês verão em mim o fruto daquilo que plantaram. Confira agora a entrevista com o professor Osman Teixeira, que ensina Karatê na Escola Estadual Torquato de Almeida. Nós já, de bate-pronto, perguntamos ao professor Osman qual os fundamentos do Karatê. Bom, o Karatê ele tem como propósito orientar as pessoas e aos seus praticantes no sentido de prepará-los física e psicologicamente para a vida. É um sistema de defesa pessoal completo, no qual você trabalha um circuito mente-corpo em perfeita harmonia. Osman, qual a importância da música nos treinamentos do Karatê? Basicamente, a música, espelhos, aparelhos são acessórios que a gente agrupa ao treinamento no sentido de melhorar a capacidade de atenção das pessoas. E no caso, por exemplo, você vê que a música é uma coisa estimulante, ao mesmo tempo relaxante, em toda e qualquer atividade.
E no caso, lá especificamente, que as crianças, de um modo geral, os adultos, os adolescentes, passaram um dia inteiro em atividade, seja na escola, seja no trabalho. Então, nada como ter uma música que nos deixa, assim, mais apto às atividades do ambiente. Então, você vê que eu, ao mesmo tempo que eu coloco uma música calma no fim das aulas para fins de meditação, a gente coloca alguma coisa também estimulante no sentido de provocar mais ações quando a gente está em atividades assim mais dinâmicas, como a própria ginástica em si, como o próprio treinamento de combate simulado. O karatê só ensina para o adulto ou para a criança a brigar? Não. A questão da briga a gente pode colocar com sinônimo de violência. Até certa vez, numa das demonstrações nossas na escola, numa das escolas aqui em Pará de Minas, uma professora havia colocado a seguinte pergunta: mas vocês estão trazendo a violência para dentro da escola? Você não acha que corre o risco disso, não? Você está vendo os meninos se defendendo contra armas, contra porretes e tudo mais? Eu disse para ela: olha, professora, o que as crianças aprendem comigo, os adolescentes em geral, é a lidar com essa violência. Porque aqui ele vai saber como utilizar o seu corpo, seu próprio corpo, e as armas que normalmente são utilizadas contra eles na rua, na chamada violência urbana. Assim como eu já tive que aprimorar mais esse sistema de treinamento, porque eu já tive alunos que foram assaltados, famílias de alunos minhas que foram assaltadas também, meninos que foram intimidados até mesmo numa cantada de assédio sexual, moças inclusive, e que tiveram a oportunidade de colocar suas habilidades em prática, num sentido de autodefesa. Então a violência é um mal que existe não só a nível urbano, mas é uma forma de você saber lidar contra toda qualquer adversidade que o ser humano pode estar sujeito. A pergunta agora é para o monitor Marcos Almeida, que ajuda o professor Waldman na academia, e ele explica para os jovens da sua idade como ele concilia o trabalho e a prática do karatê, que é o esporte que ele escolheu. Bom, né, eu gosto muito de praticar karatê, assim, não ocupa nada do tempo do meu trabalho, assim, e eu gosto muito. Muita gente pergunta aí assim: você não fica cansado de treinar muito, tal, se às vezes eu treino, chego na fábrica, vou trabalhar, eu tô animado, saio animado, aí volto, vou estudar, durmo ali até mais ou menos meio-dia, 1h, aí volto, vou estudar, depois venho para dar aquecimento, como sou monitor do sensei aqui, o AGE, aí eu tenho que vir para dar aquecimento para eles, até que ele chega. A disciplina é importante na prática do karatê? Sim. Você falou em disciplina. Eu vou até me estender um pouquinho essa resposta no seguinte sentido: nós temos 5 princípios que nós baseamos a disciplina do karatê. O primeiro é esforçar-se para a formação da personalidade. Então nós colocamos nesse princípio todo o processo educativo complementar que às vezes hoje os pais, principalmente as mães que às vezes têm dificuldade por estar trabalhando fora também, então nós complementamos isso dentro do karatê, colocar coisas positivas, coisas boas, procedimentos e boa índole na cabeça das crianças e dos adolescentes. O segundo princípio é seguir o caminho na sinceridade. A pessoa ela deve ser sincera naquilo que ela se propõe a fazer. E no caso ele ir lá para treinar, é treinar e não bagunçar. Ir para a escola é estudar. Eu costumo brincar até com os meninos, não é para ir lá para a escola para poder roubar a merenda dos coleguinhas. Ou então fazer bagunça e atrapalhar as atividades das professoras nas escolas. Então, eles aprendem a se concentrar dessa forma. Terceiro, cultivar o espírito de empenho. Empenho é trabalho. Onde eu pergunto: qual a profissão do seu pai? Ele diz: é médico. Então ele vai medicar. A profissão do seu pai? Advogado. Vai advogar. E qual que é a sua profissão? Eles ficam assim: sua profissão é estudante. Então você tem que estudar. E é através desse estudo, sem disciplina, sem dedicação, você não consegue aprender nada. E você, como karateca, você é um estudante de karatê, então tem que se dedicar. Quarto, dar importância à cortesia. Cortesia e educação. E nós, nesse preceito,
nós procuramos resgatar os valores educacionais perdidos hoje com essa onda de própria violência propagada pelos próprios veículos de imprensa, que às vezes colocam coisas negativas em termos de procedimento das crianças, então mesmo dos adultos. Então a gente tem que procurar educá-los, resgatar essa educação para que eles possam ser seres humanos com sensibilidade aguçada, com respeito ao próximo, aos mais velhos, aos professores, principalmente aos professores, que é uma tarefa nobre ensinar. E os alunos têm que aprender essa tarefa nobre que os professores passam para eles. E o quinto, que é reprimir atos brutais. E só se reprime treinando. Qual a importância do kimono na prática do karatê? Bom, o kimono, a princípio, ele é uma indumentária japonesa, a cópia fiel de das indumentárias japonesas de se vestir. E, no caso, por exemplo, ele nos protege dos atritos ou dos choques que poderemos ter corporais junto aos praticantes. E também, durante os rolamentos, ele nos evita qualquer tipo de lesão quando caímos ao chão e nos mantém também protegidos de forma geral. O fato de ser branco, ele tem a ver porque ele é uma coisa tradicional no Japão. O branco significa praticamente a paz. Então é uma forma de você colocar para todos os praticantes a igualdade entre os próprios homens, os seres humanos. E a segunda, nós somos diferenciados apenas pelo conhecimento através da faixa, né, ou categorias como se chama. Nós temos as faixas branca, amarela, laranja, verde, roxa, marrom e preta, no nosso estilo que a gente chama de Kenyu-Ryu, Karatê, Kenpo. Então o kimono, ele nos serve exatamente para isso, todo o aparato de proteção, para que a gente possa treinar com segurança. Questão de agarrar. Você diz que poder estar treinando sem camisa. Quando nós fazemos treinamento mais pesado, nós treinamos às vezes sem a parte de cima, mas só treinamentos mais avançados. No caso das mulheres, é lógico que elas vão estar com um bustier ou alguma camiseta mais curtinha para que elas possam ficar mais à vontade nos seus treinamentos. Agora, contra outros acessórios, que é sacos de pancada, digamos, luvas e outras coisas, mas são apenas acessórios para aperfeiçoar as características dos nossos golpes. Agora, o kimono é uma roupa sagrada, tanto que no Japão não se empresta kimono. No Campeonato Brasileiro, o Atlético continua com uma brilhante campanha e está na quarta colocação.